aqui eu estava falando de avião e eu vou tentar ilustrar algumas questões para vocês. O que vocês estão vendo aí é uma interface. Pode pensar, professor, mas isso aqui não é uma interface de software. Ué, por que não é? Isso aqui é uma interface de software, com múltiplas informações mostradas simultaneamente. O avião é controlado por um computador de bordo. Isso daí não é nada além do que um computador com múltiplas informações. Vejam só, é uma interface entupida de dados. Se vocês forem observar, aqui tem muitas representações analógicas, que tem ponteiros que mostram escalas, por exemplo, que mostram inclinações. Dificilmente você tem aqui informações que são apresentadas de forma precisa. Até tem algumas. Aqui tem números, mas eles normalmente são complementados por outras formas de apresentação analógica que diminuem alguma carga cognitiva de quem está usando. Vamos entender o porquê que esse tipo de interface tem essa característica. Olha só, um piloto de um avião, um piloto de um automóvel, um piloto de um carro de Fórmula 1, que é um automóvel que anda numa velocidade ainda maior, enfim, é um tipo de usuário de software que ele precisa de lidar com informações que mudam muito rapidamente. A altitude do avião muda, a velocidade do avião muda, a inclinação do avião muda. E, além disso, além dessas informações mudarem muito rapidamente, o usuário desse sistema, que está apresentando esses dados, ele precisa de tomar ações rapidamente para responder àquelas mudanças nas leituras. Além disso, para esse tipo de cenário, onde as informações mudam muito rápido, normalmente, quando a gente tem situações de software que as informações mudam muito rápido, é mais importante para o usuário ter uma noção da relação daquelas medições do que a precisão em si. Por exemplo, imagina que aqui eu não tivesse representações analógicas no painel do avião. Eu só tivesse representações digitais com valores exatos. A altitude do avião é de 1000 pés. Sei lá, a velocidade do avião é de X nós. Exato. A inclinação dele é de 80 graus. Isso está mudando rapidamente, você só vê aqueles números mudando, de 80 foi para 81, de 1000 foi para 1100, mas você não tem aquela escala, aqueles ponteiros, aquela noção de mínimo e máximo, aquilo não está sendo mostrado para você. O que ia acontecer com esse usuário? Se ia sobrecarregar ele demais com uma carga cognitiva, porque ele ia ter que ler aquela informação precisa e processar se aquilo é muito ou pouco, e se ele precisa de tomar alguma atitude. 1000 pés, 1000 pés é muito ou é pouco? 80 graus é muito ou é pouco? Tantos nós é muito ou é pouco? Isso é muito difícil de você só bater o olho de relance num painel e tomar alguma ação rápida. Agora, quando você tem esse tipo de representação gráfica, que o painel do avião tá tendo dessa forma, essas informações não têm os dados precisos, mas elas não fazem falta para o usuário desse tipo de sistema, porque o que ele quer é rapidamente bater o olho ali, ter uma noção se aquilo mudou e já ter uma noção se é muito ou pouco baseado na escala que ele viu. Aquilo diminui a carga cognitiva do usuário e faz ele errar menos. Não sei se vocês estão conseguindo entender o ponto. Não é todo o sistema que é assim, mas eu estou mostrando um exemplo de um sistema que tem dados que mudam com uma frequência muito grande. E que, além disso, quem está usando tem que tomar ações rápidas. Só que aí alguns podem me perguntar essa questão aqui, ó. Falou, professor, mas e a lei de Miller? Como é que ela fica nesse tipo de sistema? Na aula passada você falou que um dos fatores humanos que impactam no projeto de interface é a memória de curto prazo que uma pessoa tem, onde ela só consegue processar simultaneamente entre 5 e 9 informações. Mas nessa interface aqui a gente tem muito mais do que 9 informações. Só que aí eu te pergunto, eu tenho outra opção para esse tipo de cenário aqui? Na verdade, esse tipo de cenário, ele é muito importante que as informações estejam dispostas todas na cara do usuário. Vamos imaginar que aqui fosse diferente. Ao invés de eu colocar a interface da maneira como ela está, eu iria fazer uma interface minimalista para o painel de controle do avião. Então, o meu piloto, ele só ia ver simultaneamente, no máximo, 7 informações no painel de controle. Se ele quisesse ver outras 7 informações, para não poluir a cabeça dele, ele ia ter que fazer rolagem lateral.
ou ele ia ter que transitar entre abas. Gente, não faz sentido, né? Esse é um tipo de software onde todos esses dados são importantes. Então, por mais que envolva um fator humano que causa um certo problema, para esse contexto específico, isso é inevitável. Para outros contextos, isso é evitável. Sempre que a gente puder não entupir o usuário com informações simultâneas, a gente busca isso. Mas quando o problema em si pede que ele tenha acesso a muitas informações simultaneamente, não tem como a gente fugir. Bom, uma característica legal para vocês entenderem aqui essas maneiras como múltiplos usuários lidam com situações similares, não é? Mas a diversidade de usuário, que é um dos princípios que a gente viu, vem à tona, são questões que acontecem com os volantes de Fórmula 1. Provavelmente já devem ter visto foto, às vezes na transmissão de uma corrida, que um volante de um carro de Fórmula 1, ele não é nada muito diferente do que um painel desse de avião que eu estou mostrando aqui, onde a gente tem um monte de informação diferente, numerosa, sendo apresentada simultaneamente para um piloto. Muitos botões, muitos números, muitas escalas. No entanto, mesmo em carros de uma mesma equipe de Fórmula 1, você pega lá a Ferrari, que hoje em dia tem lá o Leclerc e o Vettel. Se você for olhar o volante do Leclerc e o volante do Vettel, eles não são idênticos. Todo piloto tem a opção no início de uma temporada, quando um carro novo é concebido, de customizar o seu próprio volante. É como se o piloto estivesse projetando a sua interface, porque aquilo é uma interface de software. Por quê? Ele está buscando colocar as informações de uma forma que é mais confortável para ele. Então, isso daqui vem a validar o que eu venho falando para vocês, que a interface ela tem que ser feita sob medida para quem vai usar. Às vezes, o que é bom para um é péssimo para outro. Então, a gente tem que entender esses comportamentos para poder tomar as nossas decisões. Só que, vejam só, o fato da gente apresentar uma informação de forma analógica, igual eu mostrei aqui, ó, não impede que a gente complemente essa informação com informações digitais. Aqui, eu estou mostrando interfaces de software para vocês, que envolvem também ramos da aviação, mas aqui eu estou mostrando as torres de controle de voo. Você tem lá num aeroporto, você tem profissionais que fazem o controle do espaço aéreo, falam quando que um avião pode decolar, quando que um avião pode pousar, e, enfim, para isso eles ficam analisando ali se tem muito avião concentrado dentro de um setor do espaço aéreo, se eles estão entrando naquele setor ou se eles estão saindo daquele setor. E vejam só, o mesmo sistema dá para a gente ver claramente que ele tem informações apresentadas de forma analógica, ou seja, de forma gráfica, mas a gente tem complementos com informações digitais, ou seja, informações textuais. Aqui você consegue ter uma visão espacial de onde estão aqueles aviões. Se você precisar saber informações exatas, a velocidade de um daqueles aviões, a altitude de algum daqueles aviões, você vem nesse outro display. Então, dependendo da ação que o controlador de voo vai tomar, ele pode precisar mais de uma representação do que de outra. Então, que fique claro que uma não anula a outra. Você pode combiná-las. Ou apenas mostrar uma ou outra, dependendo do contexto. Você pode combinar dado textual com dado gráfico. Você pode combinar dado estático com dado dinâmico. Representação precisa com informação relacionada. Aqui eu vou tentar ilustrar para vocês alguns cenários. Vejam só. Imagina que você trabalha numa empresa, você é um analista de vendas, e aí o seu patrão chegou e quer assim, rapidamente, imediatamente, que você fale para ele, olha, nesse ano, qual foi o mês que a gente vendeu menos? Concorda comigo que se você olha para esse gráfico aqui, ó, rapidamente você fala, ó, maio. Você não precisa pensar muito, porque aqui você tem a relação de dados. Então você bateu o olho ali e você consegue claramente ver tendências ou anomalias. Então você vê que essa coluna aqui, ela está muito menor do que todas as outras. Então rapidamente você falou maio. Se você tivesse acesso só a essa informação digital aqui, ó, você não ia falar tão rápido. Porque você ia ter que começar a olhar esses dados e aí você ia ter que processá-los. Você tem uma carga cognitiva que o computador poderia ter feito para você. Você vai olhar lá, ó, janeiro, vendeu 2.800
moedas. Sei lá qual moeda que está aqui, dólares, reais. Fevereiro, 2.851. Março, 3.000 e alguma coisa. Abril, alguma coisa. Aqui a gente já tem 6 informações. A gente já está perto da escala da lei de Miller ali, que é o limite máximo que uma pessoa consegue processar simultaneamente. Então, se a gente tivesse um ano completo, 12 meses, provavelmente isso ia gerar uma dificuldade para aquele analista, porque ele ia ter que ficar olhando e anotando, opa, até agora o mês menor é esse, o mês menor é aquele. E não ia ser tão rápido. Acredito que ficou claro para vocês essa questão. Mas, em contrapartida, se você precisar do valor exato, essa escala aqui não te ajuda muito. Você sabe que isso aqui é em torno de 3.000. Você sabe que isso daqui é em torno de 1.000. Mas você não sabe exatamente quanto. Então, você pode complementar uma informação, uma forma de representação de uma informação, com outra, dependendo do seu objetivo. Por exemplo, aqui eu já tinha falado algumas questões. Se o seu objetivo era saber quando vendeu mais ou menos, essa representação gráfica é excelente. Se o seu objetivo era encontrar anomalias ou tendências, a representação gráfica também te ajuda bem. Aqui você consegue ver que a grande maioria dos meses está seguindo uma certa tendência. Eles estão tudo mais ou menos na mesma altura. Só esse cara aqui que está destoando. Então você consegue ver que não foi um mês atípico, só aquele mês ali que foi um problema. Só que a gente tem uma questão aqui interessante a se levar em consideração. A representação gráfica ou analógica não é bala de prata. Não significa que você vai usar isso aqui para tudo. Porque ela também tem problemas. Quando você usa esse tipo de representação, você ocupa muito mais espaço de tela. Por exemplo, esse gráfico aqui tem os mesmos dados desse carinha que eu estou mostrando aqui de forma digital, mas a representação digital ocupa muito menos espaço. Isso fica claro para vocês, a imagem de uma é maior do que a outra. Se você estiver tentando fazer uma representação em um dispositivo, sei lá, mobile, que tenha uma tela de 5 polegadas, poxa, se você usar representação gráfica em excesso, vai faltar espaço de tela para você. Além disso, se você precisa muito mais da precisão de dados do que a relação entre eles para rapidamente perceber alguma anomalia ou tendência, a representação gráfica ela não é muito boa, porque ela não vai te dar precisão. Ela consome mais recursos computacionais. Imagina que você está desenvolvendo uma interface web que vai representar esse gráfico. Para você renderizar um gráfico desse ou carregar uma imagem dessa, você consome muito mais recurso computacional do que simplesmente apresentar esses números em tela. Se você estiver lidando num cenário onde o software ele vai operar via cliente-servidor, mas em um local onde a banda de internet é muito restrita, a internet é lenta e esses dados vão estar trafegando, se você estiver trafegando questões muito pesadas, imagens, ou o computador que está rodando não é tão bom, ele vai ter dificuldade para renderizar algum gráfico, vai ficar lento, enfim, você tem que ponderar. Nunca vai ter uma bala de prata. Fala, sempre faça isso que está perfeito. Nesse caso, a gente volta para aquela palavrinha mágica da engenharia de software, que é o depende. Tudo vai depender do contexto. Vai ter hora que vai ser melhor um, vai ter hora que vai ser melhor outro. Mas, de maneira geral, as representações, elas são complementares. Ok? Você pode compensar a deficiência de uma com a vantagem da outra. De forma resumida aqui, então, o que é vantagem, o que é desvantagem de cada uma dessas apresentações? Quando a gente tem apresentações digitais ou textuais, como preferirem, que são focadas especificamente em dados estáticos, o que a gente tem de vantagem aqui? Essas representações, elas são compactas. Elas ocupam pouco espaço de tela, dependendo do tamanho de tela do dispositivo para o qual você está projetando a interface. Isso pode ser vantajoso. Os valores apresentados por esse tipo de representação digital, eles são precisos quando eles são comunicados. Então, se você está, sei lá, desenvolvendo algum sistema onde a precisão dos dados apresentados é essencial para a tomada de decisão, você vai ter que buscar representações digitais. Tem desvantagem também. Como tudo aqui, você vai ter um trade-off. Para você conseguir isso, você vai abrir mão disso. Que é o quê?
você vai aumentar a carga cognitiva para interpretar informações. Se você apresenta dados precisos na tela, quem vai ter que interpretar se aquilo é muito ou pouco é quem está usando. Se ele está precisando fazer isso para muitas informações simultaneamente, você cria um problema para aquele usuário. Você vai induzir ele ao erro. Agora, você vai ter dificuldade também para representações digitais, para representar, para destacar mudanças rápidas de dados na tela. Imagina que você tem lá o acelerômetro mesmo, o carro está a 20, 30, 40, 10 km por hora, mas ele vai mudando essa velocidade de forma gradativa, ele não dá um salto de 30 km por hora por segundo, né? Não vai ser assim que isso vai acontecer na taxa de aceleração dele. Então, o que acontece? Se você estiver mostrando isso apenas com números, não vai ficar tão simples para o usuário ver se um número está aumentando ou se o número está diminuindo, sem com que ele tenha uma carga cognitiva adicional. Quando você tem uma representação analógica, você vê um ponteiro, por exemplo, movendo, você vê uma barra subindo ou descendo. Então, ali, rapidamente, você já tem aquela noção de relance se está aumentando ou diminuindo, se está próximo ao limite superior, se está próximo ao limite inferior. Você pode compensar esse tipo de coisa, de destacar mudanças rápidas de valores em representações digitais, quando a gente combina isso com o uso de cores. Eu vou falar um pouco mais sobre isso ainda na aula de hoje com vocês, mas você poderia colocar, por exemplo, sempre que um valor está aumentando, ele muda para uma cor azul. Sempre que um valor está diminuindo, ele muda para uma cor vermelha. E aí você consegue, mesmo por um valor preciso, pela essa camada extra de representação que você coloca pelo significado das cores, mostrar para o usuário se algo está aumentando ou diminuindo. Mas, enfim, isso vai ter algumas desvantagens também, como eu vou apresentar daqui a pouco, especialmente no que se refere à questão de acessibilidade. Quanto a representações analógicas, né, ou gráficas, como preferirem, que são focadas especificamente para dados dinâmicos, que são aqueles que mudam muito rápido dentro de uma sessão de uso, você tem uma série de vantagens, que eu estou destacando aqui. Ó. É muito mais fácil de você obter uma impressão de relance de um valor. Então, veja só, quando você está dirigindo um carro, você não tem tempo para tirar o rosto da pista e ficar um tempão olhando ali para o painel para saber o que está acontecendo com o seu carro. Aí você volta para a pista, você morreu, você bateu o seu carro. E tirou muito a visão de onde era mais importante. Então, normalmente a gente olha de relance. Você bate o olho rapidamente ali, pega a informação que você queria e volta a atenção para o que você importa. Então, informação de relance é essa. É onde você, com uma piscada de olho ali, rapidamente você entende o que aconteceu sem ter que pensar muito. Representações analógicas são perfeitas para isso. Elas ajudam muito também, né? É muito relacionado com a questão de relance, a gente a entender se a gente está próximo a limites. O carro está próximo da velocidade máxima que ele pode atingir, ele está próximo do mínimo, você está, sei lá, um sistema computadorizado que está mostrando informações a respeito de um laboratório químico. Então você tem equipamentos ali que trabalham com pressão, que trabalham com temperaturas que aumentam ou diminuem. Se você chegar numa pressão acima de determinado número, sei lá, algum equipamento daquele laboratório pode explodir, causar um acidente. Só que o químico que está analisando aquelas informações, ele está lidando com várias ao mesmo tempo. Então, para não correr o risco dele deixar algo passar despercebido, você tem aquela escala do termômetro, onde ele vê se está próximo do máximo, próximo do mínimo, enfim. É fácil também para esse tipo de representação que o usuário perceba valores de dados excepcionais, anômalos ou tendências. Tipo um exemplo que eu mostrei no slide anterior, que era um mês que estava muito abaixo da média, um mês que estava muito acima da média nas vendas. Então, esses valores excepcionais, as representações analógicas ajudam muito a gente rapidamente a encontrar. E, além disso, essas representações, elas provêm de forma muito eficiente um bom destaque para mudanças de dado em tempo real, sem com que você pese a carga cognitiva colocada em cima do seu usuário. Mas, como tudo que tem vantagem, ela possui as suas desvantagens. Algumas eu já até falei. Ocupa mais espaço em tela, usa mais recursos computacionais e não vai prover uma boa precisão para os dados que ela está representando. Então, qual que você vai usar depende do dado que você vai mostrar. Mas saibam que isso não vai ser feito de forma aleatória. Eu estou falando isso porque existe, às vezes, uma tendência,
quando a gente não para se preocupar com esses pequenos detalhes, existe uma tendência para quem está projetando interface de tentar concentrar o máximo em representações analógicas ou gráficas, porque elas tendem a serem esteticamente mais atraentes. Só que nem sempre o fato daquela interface ser mais bonita por você usar aquele tipo de apresentação vai trazer uma melhor usabilidade para quem está usando aquele sistema no dia a dia. O que tem que definir qual vai ser usada não é se é mais bonita ou se é mais feia, é se ela traz mais usabilidade para o seu usuário final. Isso é o mais importante. Bom, então alguns exemplos ali, ó, que lá na imagem do painel do avião já deu para ver, mas alguns exemplos de apresentações analógicas. Ah lá, ó, o ponteiro de um relógio. Tem relógio que não é analógico, tem relógio que é digital. Você vê lá os números. Por que que eu não uso, por exemplo, relógio digital quando eu estou dando aula presencial? Eu prefiro usar o meu relógio. Na verdade, a aula como um todo. Aqui, ó, até tirei o relógio do pulso. Olha o relógio que eu estou usando aqui, ó, um relógio analógico. Por que que eu uso ele? Quando eu estou dando aula, vocês já devem ter observado, aqui nem tanto, mas quando eu estou em sala de aula, aqui, todo professor faz isso. Em vários momentos ele só bate o olho assim no relógio e volta, para ver se está próximo ao final da aula. Quando você tem um relógio de ponteiro, só de você bater o olho, rapidamente você tem uma noção se falta muito ou se falta pouco. Se você vê os números, o número te dá precisão no horário, mas às vezes para você saber se falta muito ou pouco, você tem que fazer uma conta na cabeça. Você vai ter que lembrar que hora que a aula acaba, que hora que está agora, quantos minutos que faltam. Então, não é mais importante para o professor naquele momento saber exatamente quantos minutos faltam. Para ele é mais importante saber se falta muito ou pouco. Então, a representação analógica é melhor. Para outro cenário, sei lá, o cara está cronometrando lá o tempo de uma volta num autódromo, num carro de Fórmula 1. Ali, os milésimos de segundo são importantes. Então, uma representação digital vai ser mais adequada. Então, tudo depende. Olha lá, ó, gráficos de setor, termômetro, que dá para rapidamente você ter uma noção de muito pouco ou média, barra horizontal, que é a mesma premissa do termômetro. Você rapidamente sabe se você está na média, se você está muito abaixo, se você está perto do limite. Enfim, são melhores observados de relance. Está perto do máximo? Está abaixo do esperado? Ótimo para quando é necessário tomar decisões rapidamente, lidando com um grande volume de dados dinâmicos. Aqui é a mesma coisa. Ah lá, ó, você tem uma barra para você ter uma noção de pressão, temperatura, é a mesma ideia, mas nem sempre é disso que a gente está precisando. Por mais que seja mais bonito, às vezes a forma de se apresentar mais eficiente é outra, por meio dos números crus na tela. Mas existem outras formas abstratas de apresentação. Aqui eu vou dar exemplos para vocês de algumas visualizações de grandes quantidades de dados que, por meio de apresentações gráficas abstratas, elas conseguem tirar vantagem por conta da ligação que elas conseguem estabelecer entre elas. Essas visualizações aqui, elas revelam relacionamentos e tendências entre entidades que ficariam muito complexas da gente ver de outra forma. E às vezes a gente nem para pensar que isso é projeto de interface, gente. Vamos lá, ó. Vocês já devem ter observado que quando a gente está vendo uma previsão do tempo, você está assistindo lá o jornal, vai dar uma previsão do tempo. Normalmente isso é apresentado em mapas, e aqueles mapas possuem cores distintas. Cores mais frias, cores mais quentes. Veja só, se a gente não tem essa representação em mapa, e vem isso só de forma numérica, para cada cidade do estado de Minas Gerais, você tem lá o nome dela e a temperatura exata dela, naquele dia próximo. Tem lá, sei lá quantas cidades no estado de Minas Gerais, uma linha para cada um e o valor preciso da temperatura máxima. Poxa, vai ser difícil você encontrar tendência ali. Você vai ter que olhar para aquele mundo de dados e você, por conta própria, saber, ó, não, o estado de Minas Gerais amanhã vai ser mais quente do que o estado do Rio de Janeiro. Um mapa te ajuda muito bem a rapidamente ver esse grande volume de informações e tirar uma conclusão a respeito. Outro tipo de coisa que esse tipo de representação complexa e abstrata mostra pra gente. Imagina, por exemplo, o estado de uma rede telefônica, ou até mesmo de provedores de internet. Eu vou extrapolar isso daqui, que não necessariamente rede telefônica é ligada à internet hoje em dia, né?
Vamos imaginar que aqui em Viçosa a SCTV tenha isso. Será que tem? O que acontece? Imagina que você tem toda a infraestrutura de cabeamento da fibra ótica aqui da cidade, representada por meio de um grafo. E aí, cada nó desse grafo é uma central de distribuição, pode ficar num poste central ali de um bairro, por exemplo. Aí você sabe que aconteceu algum problema na central de distribuição que fica no ponto X lá do centro, naquele nó. Se você tem um grafo, rapidamente você consegue saber, opa, se deu problema naquele equipamento, vai dar problema na rua X, na rua Y, na rua Z. Então eu vou consertar aquilo dali para amenizar o impacto daquela região. Rapidamente você sabe ver isso. Agora, se isso vem de forma textual, você vai ter ali, tem um equipamento tal na rua X, tem um equipamento tal na rua Y. A rua Y faz fronteira com a rua tal. Poxa, até você interpretar esse mundo de informação e tomar alguma decisão, já acabou o período especial. E aí, enfim, a gente fica com o professor sem internet para dar aula para vocês, que é mais ou menos o que acontece quando cai a internet, por aqui. Imagina aí o estado de uma indústria química, que eu tinha falado agora há pouco. Então ali você tem a necessidade de visualizar simultaneamente a pressão de determinados equipamentos, a temperatura de outros, questões de tubulações, tanques que tem lá, reações que estão sendo feitas ali para a criação de uma bebida, sei lá, imagina que está lá produzindo cerveja. Aí tem lá um tanque onde vai fermentar, tem um outro tanque que vai deixar decantando alguns aspectos, enfim, tudo isso está sendo controlado, múltiplos dados desses lugares são representados. Gráficos ajudam rapidamente o gestor de uma indústria dessa a tomar decisões antes que ele perca ali totalmente um lote de uma cerveja, um lote de um whisky que está sendo produzido, de um vinho, uma coisa assim. Realidade virtual, né, quando a gente tem representações em 3D de moléculas ou coisas assim que a gente manipula, lá em Android, eu faço esse tipo de representação quando a gente usa sensores lá, né? Eu manipulo o celular, vocês veem ele graficamente mudando de um lado para o outro, e outras representações textuais apresentadas em log. Enfim, tudo isso é voltado para tentar amenizar a dificuldade de se processar cognitivamente um grande volume de dados simultaneamente. A mesma coisa que eu mostrei para o grafo ali da rede telefônica ou da rede de internet, a gente poderia trazer para páginas da internet, que podem ser representadas os hiperlinks por meio de árvores hiperbólicas. O algoritmo mesmo do PageRank, do Google, ele precisa desse tipo de coisa. Se você quiser, por exemplo, fazer uma apresentação do PageRank, como é que ele funciona, vai ser muito mais simples você representar aquele algoritmo por meio de uma árvore hiperbólica do que mostrando o código dele em si. Eu não sei se vocês sabem, mas o PageRank é o algoritmo do Google que é utilizado para classificar qual que é a página que vai aparecer no topo da busca quando você pesquisa por uma palavra-chave. Sei lá, você pesquisou lá por engenharia de software. Por que a primeira página que apareceu é a página A e não a página B? Porque aquela página A é a página que possui o maior número de links apontados para ela e fala daquele termo. Pessoal, nesse caso, aqui a gente tem uma característica interessante. Eu não tinha falado para vocês que normalmente representações gráficas ocupam mais espaço em tela, e isso é uma desvantagem geral delas? Só que nesse caso aqui, dessas apresentações abstratas que eu mostrei, a representação gráfica, ela vai economizar espaço ocupado. Imagina só, no caso lá da previsão do tempo, o que vai ocupar mais espaço na tela? Eu mostrar um mapa do Brasil com cores para cada estado, ou eu mostrar uma lista com todas as cidades do Brasil e a temperatura de cada uma delas? A representação textual iria ocupar mais espaço. Então, tudo depende. Eu estou só apresentando para vocês as alternativas, mas qual vocês vão usar, vocês vão ter que analisar caso a caso. E a gente vai ver algumas técnicas de análise aqui na unidade também. Agora, eu já comentei com vocês a respeito de uso de cores, e a gente vai começar a ver alguns aspectos importantes quanto ao uso de cores aqui nessa unidade. Quando a gente usa cor, pessoal, a gente traz uma dimensão extra para a interface que a gente está desenvolvendo, porque cores podem ter significados dentro de uma representação.
E dependendo da maneira como você usar isso, isso pode trazer muita vantagem para a sua tela. Mas lembrem-se, aqui a gente vai estudar cores não do ponto de vista estético. Eu não vou mostrar aqui para vocês como combinar uma cor e deixar bonito. Eu vou mostrar o uso de cores do ponto de vista de usabilidade. Como melhorar a usabilidade de uma tela por meio do uso de cores. Então a gente vai ter que fazer isso pensando cuidadosamente em como elas vão ser usadas, e elas podem ajudar aí na compreensão de algumas estruturas complexas. Como, por exemplo, o vermelho pode representar o que está quente, o azul pode representar o que está frio, vermelho pode representar um prejuízo, o verde pode representar um lucro. Depende de como você vai usar, mas traz uma dimensão extra. O ideal é que as cores sejam usadas dentro de um sistema de forma consistente, ou seja, se uma cor foi usada, se a cor vermelha foi usada em algum momento para representar perigo, não use daqui a pouco numa outra tela a cor vermelha para representar, sei lá, paz. Porque você vai confundir o seu usuário. O vermelho significa o quê? Ele espera uma coerência, uma consistência naquilo dali. E então, normalmente as cores são usadas para destacar eventos excepcionais. Alguns erros comuns que a gente vê no uso de cores são o seguinte. Primeiro e o mais comum disparado aqui. Usar cor de forma isolada para comunicar um significado de alguma coisa. Como assim, professor? Imagina que você tem lá um extrato bancário. E aí, quando você faz um depósito para alguém, ou você realiza um pagamento, concorda comigo que está ocorrendo um débito na sua conta? Está saindo dinheiro dali? Normalmente no seu extrato bancário, então, aquele débito, aquele dinheiro que saiu, ele vai ser apresentado em vermelho. Vamos supor que não tivesse aquele ícone menos do lado, para você saber que aquilo foi um decréscimo de, sei lá, R$1.000 na sua conta. Você só deixaria a cor vermelha para significar que foi R$1.000 a menos. Vamos imaginar que o seu usuário é daltônico. E isso pode ser uma realidade. Existem mais pessoas daltônicas do que a gente imagina. Ele simplesmente não consegue distinguir a cor vermelha de outras. Se você usou somente a cor vermelha para dar significado no que é débito e o que é crédito, você está prejudicando a experiência do seu usuário, porque ele não vai entender a sua interface. Então, normalmente uma cor, ela deve dar significado a uma coisa, mas ela nunca deve vir sozinha. Ela tem que vir acompanhada, por exemplo, de um símbolo, de um ícone, onde se de repente a pessoa não conseguir interpretar o significado pela cor, ela consegue interpretar pelo ícone, pelo símbolo. Você tem que criar alternativas. Então, nunca use uma cor isoladamente para dar significado a alguma coisa, porque isso é ruim. Essa linha aqui fala por si só, né? A linha de baixo. O uso demasiado de cor em um display. Pô, totalmente desconfortável para uma pessoa ficar olhando para uma tela que esteja parecendo um arco-íris, com múltiplas cores ali bagunçando a tela e tudo mais. Existe, inclusive, um ponto embasado nisso daqui para entender o porquê que causa desconforto no usuário, baseado na própria lei de Miller. O usuário só consegue processar simultaneamente entre 5 e 9 informações, em média 7. Se você usar muito mais cores do que isso, você vai causar desconforto, e o motivo é esse. O número de informações simultâneas que a gente consegue processar. Então, algumas diretrizes para o uso de cores que eu vou apresentar aqui para vocês. A gente deve limitar o número de cores que a gente usa no nosso sistema. Normalmente, esse limite ele deve ser visto tanto de forma macro, ou seja, no sistema como um todo, quanto de forma micro, ou seja, tela por tela. O ideal é que em cada tela do sistema, isoladamente, você tenha entre 4 ou 5 cores, no máximo. Não mais do que isso, por tela. E no sistema como um todo, se você juntar todas as telas existentes, que você não use mais do que 7 cores diferentes em todas as telas do seu sistema somados. Porque isso vai trazer conforto para o seu usuário, você não vai bombardear ele com múltiplas informações. Além disso, a gente deve usar mudanças de cores para mostrar
mudanças de estados ou de status em um sistema. Ou seja, você tinha lá, imagina que é um velocímetro mesmo, e aí aquele velocímetro ele está representando de forma textual, de forma digital, a velocidade do automóvel. Só que o seu carro, ele é um carro moderno, um carro computadorizado, que ele consegue obter via o GPS embarcado dele, qual que é a velocidade máxima permitida na rua que você está. E aí, se você sabe a velocidade máxima, você sabe também a velocidade mínima. Porque, não sei se vocês sabem, pela lei de trânsito, se você está numa via onde a velocidade máxima permitida é 40 km por hora, você não pode rodar abaixo de 20 km por hora, que é a metade da velocidade máxima, porque você também está errado. Então, vamos supor que você quer, naquele painel, mostrar para o usuário se aquela velocidade dele é compatível e a velocidade está mudando. Então, você poderia deixar, por exemplo, quando a velocidade está entre o mínimo e o máximo permitido, a velocidade fica numa cor azul. Quando ele está acima do máximo ou abaixo do mínimo, a velocidade apresentada está em vermelho. Você rapidamente batendo o olho no painel, você sabe o que você tem que fazer: acelerar ou frear. Sempre mudança de cor de uma mesma informação tem que vir acompanhado de uma mudança de estado. Se um dado não mudou de estado, não tem por que você mudar a cor dele, porque você vai confundir o usuário. Você vai ter dado um destaque, chamado atenção em algo que não precisava. A gente deve usar também a codificação de cores para apoiar tarefas que os usuários estão tentando executar. Então, quando você está olhando um relatório, você está buscando tendências. Quando você está olhando o extrato da sua conta, você está tentando encontrar o dia que você pagou alguma coisa, o dia que você recebeu alguma coisa. Então, como que seria a maneira de você usar a cor para apoiar a tarefa que o usuário está tentando executar? Se ele está tentando achar alguma coisa no extrato e essas possíveis coisas que são anômalas estão destacadas em cores diferentes, por exemplo, os créditos estão em azul e os débitos estão em vermelho, você está ajudando o cara. Você vai ajudar ele a filtrar as informações para onde ele tem que dar mais atenção. E aí ele toma uma decisão mais rapidamente. Então, sempre que possível, a gente tem que ter essa preocupação quando a gente está projetando uma tela. Eu consigo ajudar o usuário a concluir a tarefa que ele faz nessa tela pelo simples fato de eu usar uma cor diferente em alguma informação? Se for possível, faça, porque você vai aumentar a usabilidade daquele sistema. Nem sempre é possível. A gente tem que usar também a codificação de cores de uma maneira cuidadosa e consistente. Isso eu falei agora há pouco. Então, a gente nunca vai, numa tela, usar, por exemplo, a cor vermelha para representar A e na outra tela usar a cor vermelha para representar B, porque você vai confundir aquele mesmo usuário de uma aplicação. Então, se vermelho representa perigo naquele sistema, use vermelho sempre para representar a mesma coisa. Se o vermelho representa quente numa tela daquele sistema, use o vermelho sempre para representar a mesma coisa, porque senão você vai confundir. E além disso, a cor que a gente vai usar, a gente tem que tomar cuidado para usar uma cor que seja familiar à cultura do usuário daquele sistema. Porque às vezes uma cor para um tipo de usuário representa uma coisa, e uma cor para outro tipo de usuário representa outra coisa. Aqui eu estou dando um exemplo clássico. Para um motorista, a cor vermelha normalmente representa perigo, parar. Para um químico, vermelho representa quente. Então, se dentro de um sistema para químicos você usar o vermelho, esperando que ele entenda que ele tem que parar automaticamente, pode ser que ele não entenda. Se dentro de um carro você representar um vermelho, você usar o vermelho para mostrar que algo está quente, pode ser que o motorista não vai entender. Enfim, a gente tem que entender se determinadas cores têm significados específicos para determinadas culturas, e isso às vezes varia de país para país. Tem país que o branco representa paz, para outros países o branco representa outra coisa. Então a gente tem que sempre, no papel de analista, nos aprofundarmos para saber se a gente está sendo consistente com a cultura do usuário quando a gente estiver tentando representar algo extra para ele por meio do uso de cores. Para a gente entender isso melhor, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos a seguir.
Mas antes tem uma última diretriz para a gente observar, que é o cuidado que a gente tem que ter em relação ao contraste das cores, aos pares de cores. E aqui eu falo não apenas pela estética, porque a gente sabe que contraste impacta na estética sim, tem contraste que fica feio. Mas o principal aqui é ver se o contraste não vai ficar cansativo. Imagina, pessoal, se os slides que eu estou apresentando para vocês aqui nessa aula de hoje, que vocês ficam aí quase 2 horas olhando para eles, imagina se eles usassem esses contrastes que eu estou apresentando aqui, ó. Se o fundo fosse azul e as letras fossem vermelhas. Imagina se o fundo fosse verde e as letras fossem amarelas. Ninguém ia conseguir olhar mais do que 5 minutos aqui para minha aula, porque a vista ia cansar. Então a gente tem que se preocupar na maneira como a gente faz o contraste das cores em uma tela. Às vezes pode ficar feio, mas o importante é que fique confortável. Perfeito? Vou mostrar para vocês alguns bons exemplos e alguns maus exemplos aqui. Vejam só, isso daqui é um exemplo ruim a respeito do uso de cores em uma interface. Aqui é um exemplo negativo especificamente pelo fato da cor estar sendo usada de forma isolada para ilustrar o significado de alguma coisa. Vejam só, isso daqui inclusive é um print no site da Apple de alguns anos atrás, sendo que, vejam só, é um contra-exemplo de uma empresa que normalmente se destaca por ser muito boa nos projetos das suas interfaces, mas ela também erra. Olha só, isso aqui era uma parte do site da Apple que mostrava se tinha iPhones disponíveis ou não em algumas lojas físicas espalhadas aí pelo território norte-americano. Então, do lado do nome da loja, tinha uma bolinha vermelha para falar que aquela loja não tinha iPhone no estoque naquele dia. E tinha uma bolinha verde do lado do nome da loja para falar que naquele dia tinha iPhone no estoque daquela loja. Então vamos supor que você quer sair de casa para comprar um iPhone lá na loja física. Você entrava aqui nesse site, olhava previamente se já tinha ali em estoque, se tivesse você ia lá e comprava. Só que eu te pergunto o seguinte, e se o usuário é daltônico aqui? E se ele não consegue diferenciar vermelho de verde? Como é que ele vai saber se tem estoque naquela loja ou não? Ele não consegue. Então a sua interface, ela está comprometendo a usabilidade para aquele usuário, ele simplesmente não vai conseguir usar porque ela não é acessível, porque ela usou a cor de forma isolada. E aí quem não entende a cor não entende tudo. Isso é um ponto ruim. Olha lá, outro exemplo ruim de uma ferramenta que é do macOS também. Novamente, é uma plataforma que se destaca pela sua usabilidade, mas ela falha em alguns aspectos também. Isso aqui é uma interface antiga do MAMP. O MAMP, talvez vocês nunca tenham usado o MAMP, mas às vezes já usaram o LAMP ou já usaram o AMP. Para quem programa para web, isso daí é aquele grupo que tem junto, não sei se vocês sabem, mas quando a gente tem LAMP, LAMP é uma sigla para Linux, Apache, MySQL, PHP. Se você tem para o Windows o AMP, é porque é uma sigla para o Windows, Apache, MySQL, PHP. Quando a gente tem o MAMP, é Mac, Apache, MySQL, PHP. E aí a gente tem o XAMPP também, né? O X é do Linux também. Normalmente ele surgiu no Linux, mas o XAMPP ele é multiplataforma. Enfim, só para contextualizar que ferramenta é essa. Mas quando a gente está usando essas plataformas, normalmente a gente tem lá um botão para ligar o servidor do Apache, ligar o servidor do MySQL, desligar o servidor do Apache, desligar o servidor do MySQL, enfim. Lá nessa interface ele mostrava, ó, se o servidor estava online ou offline, usando cores exclusivamente. Aqui, eu que não sou daltônico, eu sei que o Apache estava online porque tem uma bolinha verde do lado dele. Mas um daltônico não sabe a cor dessa bolinha, então ele não sabe se o Apache está online ou não. Se ele não identifica o vermelho, ele não sabe se o MySQL está online ou não. Então, usar cor isoladamente para dar significado não é uma boa ideia. Ah lá, ó, aqui um print aí do Warhammer Online, que é um jogo antigo aí, que tem versões mais novas, enfim.
Aqui está ruim também, porque a gente tinha ali servidores, ó, é um jogo online, então ele tem servidores espalhados aí por todo o globo. Aqui a gente tem servidor lá da Oceania, vários servidores da América do Norte, enfim. E do lado aqui, ó, a gente tinha uma representação gráfica para saber se aquele servidor estava online ou não, mas ela usa só a cor. Então é o mesmo problema. Se você não diferencia a cor, você não sabe se aquele servidor está online ou se ele está offline. Isso aqui é um bom exemplo, que a gente está usando cor junto com o ícone. Ah lá, o Dropbox. Sincronizado é verde, mas o ícone é um V. Sincronizando é azul, mas o ícone é um loop. Aqui, infelizmente, não tem o vermelho, que é o problema em sincronização, mas o ícone seria um X. Então, o usuário daltônico ele não é penalizado pelo fato dele não conseguir entender as cores. Ah lá, ó, outro exemplo bom aqui, ó. Você tem lá uma tela, esse aqui é o trecho dela que eu destaquei, que é um bom exemplo. Se vocês observarem, as cores estão sendo usadas aqui para destacar funcionalidades distintas. O verde para new, o amarelo para edição, o azul para e-mail, o cinza para print e o vermelho para delete. Só que além da gente ter as cores, a gente tem ícones diferentes e textos diferentes. Então, se um cara enxerga a cor, beleza, a cor está ajudando ele. Se ele não enxerga a cor não está atrapalhando, porque ele tem outras formas de entender o significado daquelas funcionalidades. Então, isso aqui é um bom exemplo de uso de cores também. Ah lá, ó. Novamente, combinação de ícones, cores e texto. Aqui pegando esse destaque de uma parte lá do Explorer, do macOS. No macOS, isso aqui é uma parte do Finder. Quando você está lá no Finder, se você quiser adicionar alguma coisa, deletar alguma coisa, ou voltar a versão dela, você tem esses ícones de adição, deleção e reversão. Eles são de cores diferentes, tá vendo? A reversão é em azul, a adição é em verde e a deleção é em vermelho. Mas o ícone é diferente e tem um texto junto. Então eu não vejo a cor, mas eu leio o texto e vejo o ícone. Então eu não sou penalizado. Só que aí vocês poderiam se perguntar, mas e aqui, ó? Isso aqui não é ruim, não? Tá vendo? Que é aquela parte de fechar uma janela, maximizar uma janela, minimizar uma janela. Ali tá só as cores, não tá? E se o cara não identificar as cores? Como é que ele faz? É um ponto negativo quando a gente vê isso dessa forma que está para vocês. Só que no macOS, se você passa o mouse por cima daquelas bolinhas, os ícones aparecem. Tá vendo? Então, antes o que era só a cor, agora tem o ícone. Então aparece o X para fechar, o tracinho, que é tipo um minimizar, e o mais, que é parecido com um maximizar. Então, não é de todo ruim. A cor está sendo usada em conjunto com o ícone, e isso é bom. Ah lá, o Windows, a mesma coisa. E no Linux também não é diferente. O fechar sempre é em vermelho, mas se o cara não enxergar o vermelho, ele pelo menos vai ver o X, que é fechar. Então, não estou usando cor de forma isolada. Aqui, ao mesmo tempo, é bom e ruim. Nessa mesma interface, a gente tem bons exemplos e maus exemplos. Vou primeiro usar o bom exemplo para entender. Se vocês forem observar, esse primeiro ícone aqui, ó, ele difere desse segundo e desse último aqui, ó, em relação ao seu tamanho, não apenas em relação à sua cor. Vocês conseguem ver que essa bolinha vermelha, ela é menor do que a bolinha verde e a bolinha amarela? Então, se o usuário não consegue diferenciar vermelho de verde e de amarelo, pelo menos ele vai conseguir diferenciar o vermelho do amarelo e do verde, porque o tamanho é diferente. Mas ele não vai conseguir diferenciar o verde do amarelo, porque a bolinha é do mesmo tamanho, o ícone é idêntico, o que muda é só a cor. Então ele vai ter dificuldade para diferenciar ambos. Então aqui tem um bom exemplo, tem um mau exemplo também associado. Aqui, nesse ícone que tem a exclamação, se o cara não entender o amarelo, não tem problema, ele entende a exclamação. É o suficiente para ele entender um significado. Então vamos lá a entender o daltonismo de uma maneira melhor e vocês vão perceber o porquê que eu estou falando tanto desse aspecto acessibilidade, que é tão interessante e às vezes tão negligenciado. Mas atualmente ele já é levado muito em consideração.
Hoje é raríssimo de você pegar um jogo AAA, são, enfim, esses jogos top que saem aí, todo mundo quer jogar, é raro de você pegar um jogo desse e ir lá no menu de configurações dele, na parte de imagem, é raro ele não ter lá uma opção daltonismo, porque a gente sabe que essa é uma preocupação importante que tem que ter com usuários que antes eram deixados para trás. Quando você ativa esse modo daltônico, lá na parte gráfica de um jogo, ele tenta prover para o usuário contrastes de cores que às vezes são feios para um usuário que não é daltônico, mas permite que o daltônico diferencie um objeto de outro e jogue aquele jogo. Porque para um daltônico, dependendo do tipo de daltonismo que ele tem, cores que são diferentes para uma pessoa normal, digamos assim, que não tem essa deficiência, para um daltônico vira uma cor só. Olha só, aqui eu estou mostrando para vocês uma paleta de cores vista por uma pessoa normal. Naturalmente, se algum de vocês for daltônico, vocês não estarão enxergando essa paleta de cores da forma normal. Partindo do pressuposto que os alunos aqui não são daltônicos, vamos entender como que isso funciona. É mais fácil de um homem ser daltônico. E o motivo está aqui, ó. Com certeza vocês já estudaram genética lá no ensino médio, e a gente vai lembrar um pouquinho. O daltonismo é causado por um gene recessivo no cromossomo X. Então, olha lá, como é que a gente vê aqui, ó. Uma mulher que é XDzão, XDzão é uma mulher normal. Uma mulher que é XDzão, XDzim, né? Aqui está o gene recessivo, ó. Tá vendo? Essa mulher ela não é daltônica, mas ela é portadora. Ou seja, ela pode vir a ter um filho daltônico, dependendo de como for a parte genética do seu marido, ou enfim, do pai daquele filho. Perfeito? Agora, se a mulher ela for XDzim, XDzim é uma mulher daltônica. Para o homem é mais simples. A probabilidade dele ser daltônico aumenta, porque o homem só tem um cromossomo X. Se o gene daquele cromossomo X único dele for recessivo, ele é daltônico. Então, um homem nunca é portador de daltonismo. Ou ele é daltônico ou ele não é. Simples assim. A mulher pode ser portadora. Tá bom, mas aí como é que funciona o daltonismo? Existem 3 tipos de daltonismo, e aí aqui, dentre as várias aventuras que a gente faz nas aulas de engenharia de software, ora a gente estuda psicologia, ora a gente estuda medicina, ora a gente estuda outras coisas, mas tudo isso tem impacto no nosso trabalho. O daltonismo, ele pode ser de cones vermelhos, ele pode ser de cones verdes ou ele pode ser de cones azuis. Vamos pensar no RGB. Todas as cores não podem ser feitas pela combinação de tons de vermelho, verde e azul? Não é isso? Vamos supor, vamos pegar, por exemplo, a cor roxa. O roxo, ele é composto pela combinação de vermelho com azul. Quando a gente está lá no prézinho, que a gente está aprendendo a pintar, a gente mistura as cores, né? A gente pega lá aquelas tintas guache, põe vermelho, mistura o azul em cima, vai fazendo as cores. Se você mistura o vermelho com o azul, você tem o roxo. Resumo, um cara que tiver, por exemplo, a protanopia, ou seja, ele tem deficiência nos cones vermelhos, ele não consegue enxergar o roxo. O roxo para ele é azul. Por que o roxo para ele é azul? É o roxo sem o vermelho. Perfeito? Vamos supor que você está lidando com um daltônico de deficiência de cones azuis e ele está olhando para algo que tem a cor roxa. Ele vai enxergar vermelho. Por quê? Aquilo dali é o roxo sem o azul. Então é assim que funciona, mais ou menos dessa forma. Então vejam só, se a gente for pegar essa paleta de cores aqui, ó, que tem as cores vistas por uma pessoa que não é daltônica, essas mesmas cores vistas por uma pessoa que tem protanopia, que é a deficiência de cones vermelhos, elas ficam dessa forma aqui, ó. Essas mesmas cores vistas por uma pessoa que tem deuteranopia ou deuteranomalia, não precisa decorar esses termos, tá, gente? Eu nunca decoro também.
O importante é entender o que acontece aqui no daltonismo. Ninguém não vai ter questão de daltonismo na prova. Qual que é o percentual da população masculina que possui protanopia? Isso não é uma questão de prova. Perfeito? As cores ficariam dessa forma, tá? E a tritanopia ficaria dessa maneira aqui. Como vocês podem observar, a deficiência de cones azuis é a mais rara, tá? Um percentual bem pequeno da população possui esse tipo de daltonismo. Aqui o percentual está concentrado apenas na população masculina, porque foi onde eu obtive acesso na pesquisa. Nas mulheres eu não sei informar. Mas se a gente for observar, tem algo aqui que assusta. Eu acho o percentual da população masculina que pode ter deuteranomalia muito alto. 5% dos homens podem ter essa deficiência. É muito alto. Enfim, e aí estão as outras aí. Mas olha que interessante para quem está estudando, não para quem tem. O fato da pessoa ter protanopia não exclui a possibilidade dela ter tritanopia ou deuteranopia ou por aí vai, tá? A pessoa ela pode ter múltiplos tipos de daltonismo e múltiplos graus de daltonismo. Ela pode ter muita protanopia ou parcialmente protanopia, enxergar menos cones vermelhos ou nada de cones vermelhos. Ela pode não enxergar cones vermelhos e também não enxergar cones verdes, ou não enxergar os três. Pasmem, para quem não sabe, mas tem pessoa que enxerga em escala de cinza, que é o daltônico completo, que não enxerga nenhum tipo de cor que não foi em escala de cinza. Imagino que deve ser um mundo muito chato de se ver pela ótica dessas pessoas, mas isso existe. E a gente pode estar projetando interface para uma pessoa com esse tipo de deficiência. Isso que é o mais importante para a gente aqui. Vamos descobrir se tem daltônico na turma. Quando a gente vai num oftalmologista, normalmente o oftalmologista faz esse tipo de teste. Talvez vocês já tenham feito na vida de vocês. Quem tem algum tipo de daltonismo costuma ter dificuldade para ver qual o número que está desenhado dentro de cada um desses círculos. Nesse primeiro círculo aqui, ó, alguém não consegue ver que tem o número 2 dentro dele? Não estou dizendo que vai ser fácil ver. É um pouquinho difícil de ver mesmo. Eu só estou querendo saber se tem alguém que de forma alguma consegue ver que tem um número 2 desenhado aí dentro. Se alguém não conseguir, liga o sinal de alerta. Mas vamos continuar. Ali é o 2 mesmo. Alguém não consegue ver que aqui tem o número 6? É o número 6. Se alguém não viu, fica preocupado. Aqui a gente tem o número 3. Se alguém não viu também, fica preocupado. Aqui a gente tem o número 29. Aqui a gente tem o número 57. E aqui a gente tem o número 74. Isso são testes de daltonismo. Confesso que eu não sei falar para vocês qual desses testes é focado em qual tipo de daltonismo, porque eles têm objetivos diferentes. Um é para cone vermelho, outro é para cone azul, outro é para cone verde, mas enfim, de uma forma ou de outra eles servem para testar daltonismo e os números são esses. Se alguém não viu algum desses números, pode ser que tenha algum grau de um tipo de daltonismo. Vamos ver alguns vídeos aqui para vocês entenderem um pouco melhor como um daltônico vê o mundo. Aqui tem o vídeo para daltônico de verde, tem o vídeo para daltônico de azul e tem o vídeo para daltônico de vermelho. Vamos olhar aqui. E vocês vão ver pelos contrastes como que isso impacta nas interfaces. Ó, só para vocês entenderem, o que está nesse retângulo menor são as cores vistas por uma pessoa que não é daltônica. O que vocês estão vendo no fundo da tela é a mesma coisa que está aparecendo naquele retângulo menor, só que vista por uma pessoa que tem deficiência de cones verdes. Muito bem, vamos dar um play aqui. Olha o vinho, de uma cor completamente diferente. O contraste do verde aqui, ou dos tons de verde, não é tão grande, até porque essa pessoa tem deficiência de cones verdes, vamos lembrar. Olha que interessante. Num jogo de futebol, até um jogo do Manchester United. Eu sei que às vezes pode parecer estranho e falar, pô, mas eu acho que aquela cor ali, aquela pessoa deveria enxergar. Mas vamos lembrar que aqui envolve a combinação de tons de cores, não necessariamente aquela cor pura. Normalmente a gente tem muitas cores misturadas.
Aqui não muda tanto, muda sim no oceano. Tem partes do oceano que são mais esverdeadas. Ó. Essas partes a pessoa não vê. Ó, eu não vou mostrar os três, depois vocês vão ver com calma. Eu quero mostrar só mais um, que é o mais curioso, na minha opinião. E é até o tipo de daltonismo mais raro, que é o de cones azuis. É o mesmo vídeo, inclusive, tá? Só muda o filtro de daltonismo. Olha que interessante. Basicamente, ó, esse tom de azul para esse tom de verde vira uma coisa só, quase, para essa pessoa. Tá vendo? Dependendo se você estivesse usando isso em tela, você poderia causar confusão num jogo. Imagina que o fundo era com essa cor e o personagem tinha algo na roupa dessa cor. Ia virar uma cor só. Você ia atrapalhar quem está jogando. Ó, o vinho não tem problema nenhum. Afinal de contas, aqui é tonalidade de azul que essa pessoa tem deficiência. Olha aí a natureza, que loucura. Esse tom de verde aqui provavelmente era um verde misturado com azul. E aí ficou essa coisa meio cinza que a gente está vendo aqui. Ó. Ah lá, a camisa vermelha não é problema, mas a grama ficou cinza, porque provavelmente era um tom de verde que tinha azul misturado. Então, de fato, um daltônico. Olha, essa imagem é completamente diferente. O amarelo aqui provavelmente vinha por mistura de cor, a gente vê ele rosa aqui. Aqui a pessoa vê tudo mais esverdeado, mas o azul mesmo ela não vê. Então, o mundo para um daltônico é visto de uma forma completamente diferente. Eu quero mostrar algumas implicações disso para vocês. Aqui eu vou focar no contraste. Olha só, eu sei que essa foto, ela não está confortável. Essa imagem, ela é até feia. Não é bom a gente ter um fundo amarelo com uma letra verde, é cansativo. Mas o foco aqui vai ser na acessibilidade. Vamos imaginar essa cor. Olha isso. Essa imagem que vocês viram aqui, se ela for vista por um daltônico que tem deficiência de vermelho, ela fica da maneira como vocês estão vendo aqui. É feio, mas ainda dá para ler. Se ela for vista por um daltônico que tem deficiência de cones verdes, não dá para ler praticamente, porque vira basicamente uma coisa só. Dá para ver ali que a letra está um pouquinho diferente, mas é difícil de distinguir. Vocês estão tendo essa dificuldade aí? Se eu tivesse usando essas cores na minha interface e o contraste entre elas fosse importante para destacar informações, você ia causar uma dificuldade muito grande para esse daltônico aqui. Então a gente teria que tomar cuidado com esse tipo de contraste. Vejam só, eu peguei essa cor que vocês viram aqui, essa era a original. Eu fiz uma pequena mudança no tom do verde que eu estou usando. Então isso daqui é aquela mesma imagem anterior, só que com um tom de verde ligeiramente modificado. Olha como que o daltônico enxerga agora. Essa imagem que o daltônico de verde não via nada, agora ele vê. Não estou entrando no mérito se está bonito ou se está feio. Está dando para ler. Que isso que é o mais importante. Prover acessibilidade. E por que não usabilidade? Aqui não dava para usar. Agora dá. Então a gente tem que tomar cuidado. Existem ferramentas para isso. O próprio Photoshop, se você pega qualquer imagem, coloca lá e vai na parte de filtros, ele tem filtros aqui para color blindness, tá vendo? Que é daltonismo em inglês. Ele tem tanto para daltonismo de vermelho, tanto para daltonismo de verde. Quando eu tirei o print aí, eu acho que isso aqui era o Photoshop pacote CS4, é um pacote bem antigo, ele não tinha filtro para daltonismo de azul. Acredito eu que é porque era o mais raro. Então ele não tinha, talvez os mais novos tenham. Mas existem outras ferramentas na internet aí, ó, depois vocês podem entrar nessa URL, você basicamente sobe uma imagem para lá, escolhe aqui ó, qual tipo de daltonismo você quer simular. Aí ele transforma essa imagem para você, para a maneira como um daltônico vê. Então, um teste interessante que a gente tem que fazer quando está projetando uma tela é o seguinte, desenhou ela, projetou, coloriu do jeito que você acha que é o adequado, tira um print dela e sobe para uma ferramenta dessa. Vê como que o daltônico está enxergando ela. Se o contraste das cores dificultar o uso da tela, você vai ter que mudar alguma coisa. Porque você está comprometendo a usabilidade, não está provendo acessibilidade para esse tipo de uso. Uma curiosidade aí, para vocês entenderem esse contexto, o Facebook é azul porque o Mark Zuckerberg é daltônico
de cones vermelhos e de cones verdes. Ele disse isso numa entrevista que eu consegui acesso na revista Época há alguns anos atrás, e eu, sinceramente, não sei a fonte original, não me lembro, e não me lembro o ano também, mas o Mark Zuckerberg, ele reconheceu isso há alguns anos. Segundo ele, o azul é a cor dominante do Facebook, porque é a única cor que ele enxerga na sua plenitude. O azul é a cor mais rica para mim, posso ver todo o azul, foi o que ele disse. Então não foi uma coincidência. Dando seguimento, então, a essa discussão a respeito de contrastes, eu vou mostrar para vocês aqui mais alguns bons e maus exemplos relacionados ao uso de contraste de cores. Esse mapa que eu estou mostrando para vocês é um mapa do território norte-americano. Nesse caso, eu estou mostrando para vocês um exemplo ruim de representação de significado em um mapa utilizando cores. O que acontece? Esse mapa aqui, quando ele foi criado, confesso que eu não sei exatamente o ano, ele queria mostrar detalhes a respeito de uma votação relacionada com um financiamento de em torno de 700 bilhões de dólares que os Estados Unidos estava pretendendo fazer para alguma questão interna lá. Então esse mapa ele tentava mostrar o seguinte: esse tom vermelho que eu estou apontando aqui agora para vocês, as regiões norte-americanas que estivessem em vermelho, significaria então que o partido, os representantes, né, do Partido Republicano teriam votado não para esse financiamento. A parte que a gente está vendo em azul seriam então os representantes dos democratas que tinham sido contra esse financiamento específico que o governo estava querendo fazer. Esse tom de cinza mais claro significa, então, estados onde, independentemente do partido dos representantes, tinham sido a favor do financiamento que estavam querendo fazer. E esse tom que a gente vai ver com extrema dificuldade nessa área aqui, ó, e aí é em cima disso que eu vou fazer a discussão, é um rosa claro, vamos dizer assim, um bege, uma coisa assim, né? Seriam, então, estados ou regiões que não se manifestaram a respeito desse financiamento, não votaram. Então, nem que sim, nem que não. O grande problema que eu imagino que já tenha ficado claro para vocês, que está relacionado com contraste de cores. Vejam só, pessoal, a diferença da cor de quem votou a favor do financiamento e de quem não votou, quando ela acontece em áreas pequenas do mapa, é difícil da gente visualizar. O contraste é muito complicado. Vocês conseguem ver com clareza a parte dentro desse quadrado que eu destaquei no mapa. Vocês conseguem ver com clareza qual que é a área que votou a favor e qual que é a área que não votou? Dá para ver, mas é difícil, não é? Se não é muito fácil, a gente está prejudicando, pensando que isso daqui fosse um relatório. Imagina que isso fosse um relatório de um software que você está desenvolvendo, que vai mostrar distribuições demográficas de determinadas coisas. Poxa, a gente tem que tomar cuidado com o contraste de cores. As cores elas têm que ser bem diferentes entre si, para a gente não ter que ter aquele trabalho de chegar na cara, assim, olhar bem de perto para notar uma diferença. Isso daí você está causando dificuldade para o seu usuário. Aqui é a mesma coisa. Esse outro quadrante que eu destaquei, ó, nessa região, se vocês forem observar, tem vários pequenos lugares que não votaram, por isso está nesse rosa mais claro, só que está misturado com outros pequenos lugares que votaram a favor e lugares onde o Partido Republicano foi contra. Poxa, você tira o zoom aqui, ó, vira uma coisa só. Então, o contraste de cores aqui foi péssimo. Então, não é um bom exemplo. E eu não estou nem entrando no mérito aqui de pessoas daltônicas ou não, tá? Eu estou falando de pessoas que não têm nenhum tipo de deficiência para reconhecimento de cores e ainda assim o contraste pode atrapalhar bastante. Aqui, ó, um outro mapa que também é um exemplo ruim. Esse eu acho que é pior ainda. Se a gente for observar, isso daqui é uma região, né, também de um território, não me lembro se é americano ou canadense, mas enfim, é uma região onde possui aí áreas que são cobertas por florestas de pinheiros brancos e áreas que têm alto índice de infestação de besouros. Então, a parte que representa a floresta de pinheiros é um verde muito claro,
E a área de infestação de besouros é uma cor que talvez eu vou ter dificuldade para descrever o nome, mas um laranja claro, talvez, um laranja muito claro. A questão é o seguinte, você misturando esses dois tons que não são muito diferentes e com um zoom muito alto, igual a gente está vendo, em micro-regiões você não consegue diferenciar claramente aonde que é a floresta, aonde que tem risco de infestação de besouro. A cor foi horrível, a escolha aqui ficou horrível. De repente você pode até falar, professor, mas esse mapa ele está bonito. Eu acho que esteticamente ele está bonito também, fica uma coisa homogênea. Só que se você quiser pensar do ponto de vista de funcionalidade dele, ele é pouco funcional, porque você tem dificuldade para diferenciar representações que estão sendo feitas aí por meio das cores. Então, por isso, ele é um mau exemplo. Aqui, a gente pode ter um bom exemplo e um mau exemplo simultaneamente. Eu vou focar no que é ruim aqui. O que é ruim aqui é o excesso de cores, pessoal. Observem só, a gente já tinha falado sobre a lei de Miller há umas aulas atrás. A lei de Miller fala aí sobre a limitação, um fator que é uma limitação humana, que diz que uma pessoa ela consegue processar simultaneamente entre 5 e 9 informações, com a média 7. No entanto, quando se refere a cores, eu já tinha falado para vocês que o ideal é que cada tela de um sistema tenha no máximo 5 cores e o sistema como um todo tenha no máximo 7. Se a gente for olhar esse mapa, ele tem mais do que 5 cores. Quantas representações ele tem aqui? Ó? Ele tem 3, 6, 7. Ele tem 7 cores representadas aqui e algumas delas possuem tonalidades muito similares. Se a gente for olhar aqui esses dois que eu vou destacar para você, olha só, esses dois tons aqui, pelo menos na minha opinião, e esses dois aqui, ó, a diferença entre eles, quando a gente vê aplicado no mapa, é muito pequena. Não é nada significativo. Então isso daqui, por mais que a gente tenha legenda com o significado das cores e tal, para começar, um usuário daltônico poderia ter problema, porque a cor não está vindo acompanhada de nenhum outro tipo de representação. Então se ele não enxerga determinadas cores direito, mesmo que tenha a legenda do lado, ele vai ver, enfim, só o label, mas a cor para ele vai ficar a mesma coisa, na hora que ele olhar para o mapa. A mesma pessoa que não tem problema, imagina só a gente processando essa informação. Vocês acham que aqui, ó, na Dakota do Sul, que cor vocês acham que é essa daqui? Dentro do mapa. Olhando rapidamente, você acha que, sei lá, que é essa ou que é essa? Eu tenho dificuldade para falar. Eu até acho que é mais focado para essa aqui, entre 214 e 267. Mas o simples fato de a gente não ter certeza já identifica que não é um bom exemplo. Você não pode deixar o seu usuário em dúvida. E essa representação de cores, ela tentou trazer um significado que foi prejudicado. Então, vocês podem estar pensando, professor, mas como é que eu ia fazer aqui? Já que eu tenho múltiplas informações, né, os ranges aqui que eu tenho que representar são muitos mesmo. Então, eu tinha alguma alternativa a não ser usar um monte de cores? Tinha. Usar textura. O que acontece? Quando a gente usa textura junto com cores, a gente melhora o contraste e torna a interface menos cansativa. Então, olha só, novamente um mapa norte-americano, isso daqui na época que o Obama estava candidatando, acho que para reeleição, nesse caso aqui, que ele estava concorrendo contra o McCain. Então, esse mapa, ele era um mapa de intenção de votos. Então, os estados que estavam nesse azul homogêneo eram estados que claramente votariam no Obama. Os estados que estavam com esse azul com textura, que é riscado, eram os estados que estavam tendendo a votar no Obama. Os que estavam em vermelho eram os que com certeza votariam no McCain. Vermelho com textura estava tendendo a votar no McCain. E nesse caso aqui, esse tom meio amarelo, né, um amarelo claro, digamos assim, estava querendo votar num outro candidato que, enfim, não teve tanta relevância pensando no pleito nacional. Mas concorda comigo que olhar para esse mapa, a gente consegue, sem dúvida nenhuma, falar qual região representa cada coisa?
Aqui eu não tenho que ficar forçando a vista e fazendo comparações demoradas com uma legenda, porque eu estou numa dúvida se é uma cor, se é outra. Se de repente, ao invés de usar textura de azul, eu tivesse um tom diferente de azul, mas um azul homogêneo também, embora de outro tom, fizesse a mesma coisa para o vermelho, né? Que não tivesse a textura, fosse um vermelho mais claro, esse mapa ia ser muito mais cansativo e difícil de interpretar. Para vocês terem uma noção, como que essa questão de uso de cores é importante aqui, por mais que eu não esteja mostrando telas de software propriamente dito, vocês podem extrapolar que isso poderiam ser relatórios de interfaces e tudo mais, e aí se aplica o que a gente está falando. O pessoal lá da engenharia cartográfica e de agrimensura, eles têm unidades de ensino onde eles estudam, por exemplo, representação de mapas em cores, como é um objeto de estudo para eles. Isso é estudado a fundo lá, porque você não vai construir um mapa simplesmente colocando cores que você acha que ficarão bonitas. A mesma coisa é a interface. Claro que podendo ser esteticamente atrativo, é bom, mas o principal é que seja funcional. Como eu mostrei em exemplos anteriores, a gente tinha situações que às vezes eram bonitas, mas não eram funcionais. Ah lá, isso aqui é um bom exemplo. É um bom exemplo porque a gente tem poucas cores e um contraste muito diferente entre elas. Tá vendo? Aqui não tem dúvida entre esse azul, entre esse vermelho e entre esse verde. Do ponto de vista de contraste, tá bom. O lado ruim aqui é que a cor tá vindo não acompanhada de um símbolo ou algo que, se tiver um daltônico usando, né, ele poderia identificar de outra maneira. Mas do ponto de vista de contraste, tá legal. Outra questão aqui para a gente tomar cuidado, e que às vezes a gente vê aí em alguns sistemas. Tem sistema que se refere a componentes da tela pelo nome da cor. Isso é horrível, porque se a pessoa é daltônica e não entende aquela cor, ela não vai entender a interface. Por exemplo, vamos olhar esse cara aqui, ó, uma mensagem de aviso. Ah, alguma coisa relacionada com a Gold Bar, né, com a barra dourada. Pô, Gold Bar. E se o cara tem algum tipo de daltonismo que ele não consegue entender o que é uma Gold Bar? Então não se refira a partes do sistema pelas cores. Isso é muito comum em manual, tá, gente? Você vai ver manual de sistema, eu vejo isso às vezes em TCC de aluno, quando vai apresentar resultado. Vê lá isso na engenharia de software, mas esquece de usar lá no TCC. Aí vai lá, nessa tela tal, clique no botão vermelho, depois siga escolhendo o botão azul, o botão verde, mas o botão só tem a cor. Não tem um formato diferente, nada disso. Isso é péssimo. Você tem que falar, clique no botão de confirmação, clique no botão de deleção, clique no botão de informação. Não importa, se a pessoa não enxerga a cor, ela sabe o que significa a área baseada na funcionalidade. Isso é importantíssimo. Não se referir a nada na tela pela cor dela. Bom, situações aqui que eu vou tentar ilustrar para vocês que às vezes são até meio conflitantes. Às vezes a falta de cores e a falta de relevo em excesso também não é bom. Eu já falei que usar cor demais não é bom, mas às vezes você usar cor de menos também não fica interessante. Eu vou tentar dar um exemplo aqui baseado na interface do Windows 8. O Windows 8 ele tinha uma interface que usava pouquíssimas cores na sua primeira versão. Isso aqui era o menu de configurações do Windows 8. Uma parte dele. Quando você clicava nessas opções, elas não tinham relevo, igual a grande maioria dos sistemas possui. Quando eu falo de relevo, sabe quando você passa o mouse em cima de algum componente de interface gráfica e ele fica meio que em 3D? Como se ele tivesse aumentado o relevo mesmo, porque você está selecionando, ou quando você clica nele, ele faz um outro efeito 3D como se ele estivesse afundando, para dar aquele feedback visual para o usuário, como se ele tivesse apertado algo de fato. O Windows 8, como ele usava poucas cores e não usava relevo, ele dava pouco feedback para os usuários. E algumas pesquisas indicaram que muito da aversão que alguns usuários tinham para essa interface Metro, que é o nome que a Microsoft deu para ela na época, era devido a essa falta de feedback. Os usuários não se adaptaram muito bem. E uma prova que dá para ver disso daqui é a evolução da interface do Windows Phone 8. Vejam só, essa aqui ó, é a primeira versão da interface do Windows Phone 8, né? O falecido Windows Phone, que era um bom sistema operacional móvel, mas que por
diversos motivos, principalmente mercadológicos, não emplacou. Mas se vocês forem observar os tiles, né, ou esses tijolinhos, como preferirem, a interface Meta era baseado nisso, esses tijolinhos. Eles eram muito opacos. Eles eram tudo de uma cor só. Você podia customizar a cor. Aqui, por exemplo, ela estava focada em vermelho, mas o usuário poderia focar em azul, verde, enfim, a cor que ele quisesse. Mas isso, para muitos usuários, gerava uma interface pouco atrativa. No Windows Phone 8.1, o que eles fizeram? Eles colocaram a opção desses tiles, na verdade, virarem o Windows, virarem janelas. Então, o usuário ele colocava um wallpaper de fundo da tela, que nesse caso era tipo uma plantação de trigo, como vocês estão vendo. E se o usuário rolasse esses tiles, cada um deles eles iriam deslocando como se fossem janelas filmando aquela imagem estática de fundo. Não sei se vocês conseguiram entender, caso nunca tivessem usado essa interface. Isso, para o usuário final, foi mais atrativo, porque dava uma visão de maior interação com a interface. Ela ficava menos minimalista em excesso, vamos dizer assim. Porque a interface, ela ser minimalista não é um problema, na verdade, isso é desejável. Tudo que a gente fala a respeito da lei de Miller, quando a gente tenta atendê-la, a gente está tentando criar interfaces minimalistas. Só que se você também exagera, né, não mostra nada na tela, não coloca um estímulo visual na tela, você cansa o usuário pela falta de ação. Então, isso aqui representa bem para a gente essas questões que às vezes são até um pouco difíceis de explicar. Passada essa parte de cores, pessoal, tem outros aspectos importantes para a gente estudar ainda dentro do contexto de projeto de interfaces com o usuário. Uma que a gente vai ver aqui, ó, talvez seja um aspecto que vocês nunca pararam para pensar que deve ser projetado quando a gente está pensando numa tela, que são as mensagens de erro que a interface apresenta para o usuário. Partindo do pressuposto que o usuário vai errar quando ele está usando o sistema, e isso é inerente, a gente já mostrou que é um dos fatores humanos, as pessoas erram e a gente tem que considerar isso, a maneira como a gente vai reportar para o usuário que ele errou e explicar para ele aquele acontecimento, isso é importante. Especialmente dependendo do perfil do usuário, uma comunicação ruim de mensagem de erro pode praticamente expulsar o usuário do seu sistema. Então, projetos de mensagem de erro são extremamente importantes, como eu estou dizendo aqui. Ó, mensagens ruins pode significar que o usuário vai rejeitar o seu sistema. Então, quando o usuário erra, pode parecer brincadeira, né? Mas não é não, isso é verdade. Quando o usuário erra, a gente tem que ser gentil com ele. De forma alguma, a interface tem que punir o usuário pelo erro. E, às vezes, tem algumas interfaces que punem sem ter intenção de punir. Na verdade, ninguém cria uma interface querendo punir o usuário. Mas, às vezes, por erro, isso acaba acontecendo. Então, para uma mensagem ela ser gentil, concisa, consistente e construtiva, ela tem que evitar ter, preferencialmente, sons quando acontece. Por exemplo, esses bips, o Windows usava muito isso até pouco tempo. Apresentava uma mensagem de erro, dava aquele pem, um barulho meio estranho na tela que assustava, dependendo do usuário que estivesse usando. Imagina uma pessoa que não está familiarizada com o computador, está com medo de errar, errou, o computador dá uma buzinada na orelha dela. Poxa, não é nada interessante isso daí. Acusações também não é interessante. Professor, mas uma interface ela pode fazer acusação? Pô, com certeza, o Windows faz isso direto, sem querer acusar. Erro fatal do sistema. Pô, erro fatal, matei alguém. Que isso? O que eu fiz? É verdade, dependendo do usuário, isso daí é horrível. Pode ter ofensa, dependendo da interface, piada, zoeira. Isso aqui, a piada, ela ainda é aceitável, dependendo do contexto. Eu gosto sempre de usar um exemplo de um aplicativo de delivery. Ele funciona aqui em Viçosa, em outras cidades também, não sei se vocês já tiveram oportunidade de usar. Ele se chama Ai Que Fome. É um aplicativo que tem a interface meio roxa e tal. Esse aplicativo, a interface dele é extremamente bem-humorada, pelo menos era. Tem muito tempo que eu não uso. Mas eu lembro que na Copa do Mundo ele tinha muita promoção e ele zoava com os clientes o tempo inteiro. Era piada o tempo todo. Mas o público-alvo daquele sistema eram jovens, estudantes, pessoal que levava aquilo na esportiva. De repente, se o público-alvo daquele sistema fossem pessoas mais velhas, que provavelmente estão no iFood ou outras plataformas, ele provavelmente não teria aquela interface descolada, porque não seria familiar ao usuário daquele sistema. Então, tudo é reflexo de uma análise de mercado. De uma maneira geral, a gente tem que evitar
usos sem contexto de determinadas situações, como as piadas, ou questões que podem impactar em aspectos culturais, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Então, o contexto e a experiência dos usuários são fatores que vão determinar aqui o projeto das interfaces. Porque isso pode significar que você vai ajudar o usuário a corrigir um erro, como pode significar que você vai colocar ele sob pressão e fazer ele errar mais, dependendo da maneira que a mensagem chegar para ele. Então, essas mensagens, elas precisam ser contextualizadas com o erro, e eu vou ilustrar o que é uma mensagem contextualizada com o erro daqui a pouquinho, e ela tem que buscar atender ao perfil das pessoas, né? Para usuários experientes, as mensagens podem ser mais objetivas. Para usuários iniciantes, é recomendável que elas sejam mais detalhadas para ajudá-lo dentro do que ele precisa. Então, exemplos aqui, ó. Isso era uma interface do Windows 98. Para quem nunca usou, era desse jeito, cara. Olha que mensagem de erro péssima. Imagina um usuário que está começando a usar computador, não é familiarizado, não é um usuário avançado, aí faz alguma coisa lá, aí, ó, esse sistema executou uma operação ilegal. Nossa, vou preso. Você está acusando o usuário de fazer alguma coisa fora da lei. Operação ilegal, que coisa ridícula de se apresentar na tela. Se persistir o problema, entre em contato com o revendedor. Nossa senhora, vai ajudar muito. Aí aqui tem um detalhe explicando o que é o erro. Todo mundo entende, né? Capaz que nem o programador do Windows vai entender o que significa isso daqui. Horrível. Uma mensagem péssima, que ninguém entende nada. Era melhor ela nem aparecer. Ela só atrapalha, coloca o usuário sob pressão. Olha como isso daqui é muito melhor. Embora seja seja uma mensagem simples, mas ó, aqui tinha um campo para o usuário entrar com um valor. Ele entrou com um valor errado. Aí apareceu uma mensagem de erro para ele. Ah lá, valor errado. É diferente de spool 32, né? O que é spool 32? Não tem contexto isso daqui. Então você não ajuda o usuário a entender o que está errado. Aqui você já falou, opa, valor errado. E a interface está ajudando ele a corrigir o problema, olha só. Entre com um valor entre 1 e 50. Tem o retry para ele tentar de novo ou cancelar. Então, vejam só, aqui o usuário errou, beleza. A interface avisou para ele que ele errou, por que ele errou, que era um valor inválido, e mostrou como ele faria para acertar, digitando algo entre 1 e 50, e permitiu que ele tentasse de novo. Então, essa mensagem de erro aqui, ó, ela está ajudando o usuário a aprender com os próprios erros. Essa daqui está ajudando o usuário a abandonar o sistema na primeira vez que ele errar. Ou então vai ajudar ele a errar mais. Aqui, ó, a gente vê sistema mais novo, com mensagem ridícula também. Isso aqui eu tirei recente. São prints do Pokémon Home. O Pokémon Home é um aplicativo móvel que, para quem joga aí o Pokémon GO e para quem joga aí os jogos do Nintendo Switch, tipo lá o Pokémon Let's Go, o Pokémon Sword and Shield, é um aplicativo que te permite trocar Pokémons entre essas múltiplas plataformas. Teve um dia, pessoal, que o Pokémon Home, eu estava usando ele lá, eu sou assinante, eu jogo, enfim. Eu entrei, a plataforma estava fora do ar. E essa era a mensagem de erro. Eu já de cara printei e falei, vou levar para as disciplinas de engenharia de software, porque essa mensagem de erro está péssima. Olha só, comunicação de erro. O erro que ocorreu tem o código 800. Detalhe do código, um número aqui. Poxa, o que significa isso? Eu continuei tentando usar o sistema para ver se ele voltava. Ele não voltou, mas o curioso é que depois de um tempo, eles melhoraram o tratamento da mensagem. Olha que interessante. Essa segunda aqui é muito melhor do que a anterior. Foi um erro de comunicação. Ó. Atualmente, eles estavam fazendo uma manutenção emergencial. Esperem até que a manutenção seja concluída. Nós pedimos desculpa pelo inconveniente. Pô, bem melhor para o usuário, né? Ah, beleza, não é nada com a minha internet, então. Não é nada com o meu aparelho de celular. Eu não preciso de reinstalar esse aplicativo. Então, concorda comigo que esse tipo de mensagem, ela tranquiliza determinado tipo de usuário e essa daqui pode preocupar determinado tipo de usuário? São exemplos sutis, mas que às vezes são negligenciados quando a gente está projetando uma interface e faz toda a diferença na experiência de uso final. Então, ó, fatores que a gente tem que levar em consideração quando a gente vai projetar redação de mensagens que aparecem na tela, e especificamente mensagens de erro. Ó, a gente tem que levar em consideração sempre contexto.
Ou seja, as mensagens de erro elas têm que sempre refletir o contexto atual do usuário. A mensagem tem que ser relevante para a atividade que ele está fazendo no momento. Igual o cara que estava digitando um valor lá e digitou um valor que estava fora do range permitido. Foi contextualizada a mensagem, falando que o erro era por conta disso. Aí o usuário, ele entende o cenário e corrige. Se você só põe um código de erro aleatório, você não está ajudando. Além disso, essas mensagens, elas têm que levar em consideração a experiência do usuário. Por quê? Os usuários os usuários avançados, né, eles ficam irritados com mensagens longas e explicativas demais. Porque ele acha que ele não precisa daquilo tudo. Tipo, eu já sei isso, para que você está, né, me bombardeando com essa informação? Em contrapartida, os iniciantes, eles costumam ter dificuldade para compreender instruções que são muito curtas e objetivas. Então, de uma maneira geral, a gente tem que buscar com que as mensagens sejam concisas de acordo com a experiência do usuário. Isso pode ser direcionado baseado em quem está logado, ou isso pode ser configurável via um menu de settings. O importante é que você tenha múltiplas possibilidades de mensagem para atender a múltiplos tipos de usuário. Nível de habilidade tem relação com a experiência que eu falei acima ali, ó. As mensagens elas devem ser ajustadas ao nível de habilidade do usuário, bem como a sua experiência. E focando aqui, ó, em terminologias familiares. Então, é aquela questão que eu tinha falado no início dessa unidade, daquele princípio de familiaridade do usuário. Você está fazendo um sistema que é para advogados, é desejável que você use naquelas mensagens termos jurídicos. Você está fazendo um sistema que é para engenheiros, que é para químicos, enfim, termos daquelas áreas são interessantes de serem usados nessas mensagens, para não ficar genérico demais. Quanto ao estilo que a gente tem que levar em consideração, as mensagens elas devem ser sempre positivas e, preferencialmente também, não sendo ofensivas ou engraçadas, a não ser que isso tenha contexto. Como eu dei o exemplo ali do Ai Que Fome, que possui mensagens engraçadas, mas elas estão contextualizadas com o público do sistema. Então não vai ficar um negócio ali destoando, entendeu? Com relação à cultura, isso a gente tem que levar em consideração também, às vezes é muito negligenciado, e eu vou mostrar isso por meio de uma piada no próximo slide. Espero que vocês me perdoem. O que acontece? Símbolos ou cores em determinados países têm conotações completamente diferentes. Os gestos mesmo, existe um gesto que a gente faz normalmente no Brasil que pode ter uma conotação meio ruim, mas que no Japão tem uma conotação positiva. Na verdade, existem vários gestos que para nós aqui na cultura ocidental são gestos negativos, mas que na cultura oriental são gestos positivos. Então vamos supor que você está fazendo um sistema que, sei lá, vai ser usado lá no Japão, na China, na Coreia. Às vezes você pode pôr um sinal lá de positivo, não é o caso do sinal de positivo, tá? Que pra gente pode ser algo legal, mas para ele ser uma ofensa. Existem situações assim. Mas só para ilustrar isso, uma pequena piada, tá, gente? Na Índia, a vaca é um animal sagrado. Imagino que vocês saibam. E, poxa, aqui a gente adora comer um churrasco. Então você coloca uma brincadeirinha dessa daqui, uma vaca mais uma churrasqueira, é um sinal positivo. Vamos supor que, sei lá, isso de alguma forma fizesse parte da interface de um sistema que fosse exportado e fosse ser usado na Índia. Seria algo completamente agressivo para eles. Então a gente tem que levar em consideração a cultura de quem está usando o sistema também quando a gente vai projetar essas mensagens, especialmente se o sistema for para ser exportado, tá? Pode parecer bobeira, eu estou até fazendo uma piadinha, para a gente é engraçado, mas isso pode ser algo muito sério, dependendo da maneira como acontecer, tá certo? Então, nada de questões que podem incomodar a cultura alheia. Bom, então vou mostrar alguns erros aqui que poderiam ser tratados de maneira ruim ou de maneiras melhores, dependendo da situação. Isso aqui é até um exemplo do Somerville, tirado aí do capítulo 16 da 8ª edição dele. Vamos imaginar o seguinte cenário. A gente tem um sistema lá que é para gestão hospitalar, então a gente tem lá uma enfermeira que foi fazer uma pesquisa para ver se determinado paciente estava internado lá no hospital, e ela errou o nome do paciente quando ela foi digitar lá no campo de busca. Como que o sistema vai reportar para ela esse erro?
Eu vou mostrar para vocês um exemplo bom e um exemplo ruim e a gente vai discutir sobre as diferenças. Bom, então ela digitou o nome do cara, não encontrou ele e veio uma mensagem ruim para ela aqui, ó. Olha lá. Erro número 27. ID do paciente inválido. Só isso que veio. O que a gente tira de conclusão dessa mensagem de erro? Para começar, ela é negativa. Eu tinha falado que a gente tem que tentar ter mensagens mais positivas para trazer um certo conforto para o usuário. Ela é negativa porque ela, de uma certa forma, está acusando o usuário, mesmo que indiretamente, de estar fazendo algo que é inválido. É um termo que, dependendo de quem estiver usando, pode não se sentir tão confortável. A gente pode lidar com isso de outra maneira, como eu vou mostrar daqui a pouquinho. Além disso, essa mensagem ela não está adequada ao nível de habilidade do usuário. Vocês acham que para uma enfermeira faz algum sentido o termo ID? A gente sabe que ID é uma chave primária do banco de dados ou coisa assim, mas nós aqui somos engenheiros, analistas, programadores. O usuário final não sabe o que é isso. Então a gente não tem que usar terminologia técnica na interface do usuário, a não ser que sejam interfaces para usuários desenvolvedores de software, que entendem daquela terminologia. Você está criando uma IDE, um gerenciador de banco de dados ou coisa do tipo. Então, olha lá, ó, erro número 27. Tem nada a ver. O que é o erro número 27? Onde eu recupero o significado do erro número 27? Não tem contexto. Então, é uma mensagem sem contexto. E que não sugere uma solução também. Como é que eu me recupero desse erro que eu cometi? Veja aqui do lado, pessoal, mesmo num exemplo bobo desse, a gente vê uma outra mensagem de tratamento de erro para a mesma situação, mas que é muito melhor. Olha só, ela já vem contextualizada. Ronald McDonald não é um paciente registrado. Era o erro número 27, que você procurou por um paciente que não estava internado naquele hospital, mas agora está contextualizado. O significado é esse. Então, quem errou já sabe. Está ajudando a pessoa a corrigir o erro? Com certeza. Olha só. Clique em paciente para obter uma lista de pacientes, clique em nova tentativa para inserir novamente o nome de um paciente, clique em ajuda para obter mais informação. Então, ó, tá ajudando o cara a se recuperar do erro que ele cometeu. Não está acusando ele de nada. Enfim, eu imagino que tenha ficado claro para vocês que essa é uma mensagem de erro que é muito mais positiva do que essa. O cara, quando vê essa segunda, ele não assusta, ele fica, na verdade, confortável. Fala, ah, pô, legal, não, tudo bem, eu já entendi, eu vou corrigir isso daqui. Nessa primeira, o cara vai ficar, pô, o que eu faço? O que aconteceu? Tô confuso. Então, a gente tem que tomar cuidado com esse tipo de situação. Um abração para vocês, bom descanso e até mais, galera.